Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês estejam tendo uma ótima semana. Canal Bets e Tips aqui na área, mais uma vez, passando para deixar os palpites dessa quarta-feira, dia 23 de 8. Quarta-feira que não temos muitos jogos, mas temos alguns jogos bem importantes. Mais duas partidas pela jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O Boca Juniors enfrenta o Racing na Argentina. O Pereira recebe o Palmeiras na Colômbia. Temos Botafogo pela Copa Sul-Americana. Também temos complementações das qualificações da Champions League. E para completar nossa grade, nós temos um jogo da Copa do Campeonato Sul-Africano. E antes do nosso resumo da rodada, queria agradecer a todo mundo, agradecer a todos vocês que vêm aqui diariamente, dedicam um tempinho do seu dia para prestigiar nosso vídeo, para curtir, para comentar, para estar aqui interagindo. Vocês são muito importantes para nós. Dar as boas-vindas àquelas pessoas que estão chegando, espero que curtam o nosso trabalho. E já fazer a parte chata do vídeo também, aproveitar o momento e pedir que deixe seu follow, deixe seu like, isso nos ajuda bastante. A gente faz tudo com muito carinho, com muita dedicação para vocês. A gente busca sempre os melhores resultados, lógico, os resultados saindo automaticamente, eu lucro também, então a gente pode ter certeza que a gente faz o melhor possível. E no resumão da rodada, segunda-feira, dia 21 de 8, deixamos 6 análises, 6 palpites. Nós tivemos 4 greens e 2 reds. O primeiro red foi na Holandinha. Início de temporada ainda, é difícil de cravar qual vai ser a tendência do ano, mas geralmente a Holandinha nos entrega bastante o over. Já o jogo do Crystal Palace do Arsenal foi um pecado não ter saído esse over e meio. O jogo foi bom, um jogo bem disputado. No entanto, a expulsão do Arsenal, que estava dominando o jogo no momento, atrapalhou um pouco a ação do jogo. Confesso a vocês que entre o jogo do Milan e do Arsenal, eu achei que talvez o que não bateria o over seria o do Milan, eu achava mais improvável. E no fim o que não bateu foi o do Arsenal. De resto bateu tudo normalmente, alguns jogos apertados, mas no fim tivemos 4 greens. E antes dos nossos palpites da rodada, eu quero lembrá-los como a gente faz aqui diariamente, que nossas análises são opiniões pessoais e individuais, onde a gente encontra eventos com alta probabilidade de acontecer através de estudos estatísticos. Isso a gente alia ao feeling do momento das equipes no futebol e monta nossos palpites, nossas ideias, nossas análises. E caso vocês concordem com elas, caso achem coerente, fiquem à vontade, montem seus próprios bilhetes e boa sorte para todos nós. Outro recadinho rápido também, apostem sempre com responsabilidade, não esperem ficar rico, não esperem mágica com apostas. Disciplina, gestão de banca. Eu falo para vocês que é muito mais fácil perder dinheiro do que ganhar dinheiro na aposta. Então, sem ilusão barata, vamos manter os pés no chão e apostar com bastante responsabilidade. E sem mais delongas, vamos aos palpites dessa quarta-feira, dia 23 de 8. Iniciando a rodada, logo às 12 horas, famoso meio-dia, Campeonato Sul-Africano. O Richards Bay enfrenta o Mamelodi. O Mamelodi, que é um dos queridinhos do nosso canal, é um time que passa o trator na África do Sul. Em apenas 4 rodadas na temporada, venceu as 4, nós pegamos 2 dessas vitórias, as outras 2 a gente preferiu ter um pouquinho mais de cautela, mas aparentemente o time tem feito um início de temporada bem seguro. O time fez 10 gols, tomou apenas 2. Já o Richards Bay, em 3 partidas disputadas, tem um empate e 2 derrotas, então tem um favoritismo muito grande a favor do Mamelodi. As odds já deram uma baixada, já estão em torno de 1,45 e a tendência é que baixe um pouco mais, mas ainda é uma odd interessante para compor um bilhete. Há pouco tempo atrás daria para fazer uma entrada simples, mas é uma entrada relativamente bem segura, o Mamelodi é bem favorito, então aqui nós vamos de fora vence. Às 16 horas chegamos à Europa, rodada de qualificação final para a fase de grupos da Champions League. Jogo de ida, Maccabi Haifa de Israel recebe o Young Boys da Suíça. São duas equipes que são muito dominantes em seus respectivos países. Então temos a tendência de um duelo bom, um duelo equilibrado. Eu acredito que, num geral, entre ida e volta, o Young Boys seja um pouco favorito. Mas o Maccabi Haifa joga muito bem sob seus domínios. Nas últimas 5 partidas em casa foram 5 vitórias. O Young Boys também vem invicto nos seus últimos 5 partidas como visitante. Foram 3 empates e 2 vitórias. Ou seja, realmente temos a tendência de um jogo equilibrado. Aqui vamos operar no mercado de gols. Nos últimos 5 jogos, o Maccabi Haifa bateu o over 2,5 em 4 deles, bateu o over 1,5 em todos eles, ambas marcam em 4 deles, ou seja, jogos com bastante gols, bem movimentados, o time joga e deixa jogar. Já o Young Boys não é diferente, bateu o over 1,5 em todos os seus últimos 5 jogos, o time marcou gols em todos os seus últimos 5 jogos fora de casa, então por mais que se trate de uma partida de ida, temos tendência de jogo para gol, porque o Maccabi Haifa vai tentar fazer o resultado, então aqui nós vamos de over 1,5. Também às 16 horas, continuando pela fase final da qualificação para a Liga dos Campeões, o Molde da Noruega recebe o Galatasaray. O Molde vem no auge físico e técnico do seu time, visto que o time está no meio da temporada. O Galatasaray está engrenando agora, a temporada na Turquia acabou de iniciar.
O Molde faz uma campanha apenas regular na Noruega, vem apenas em quarto colocado. Aqui no conjunto das duas pernas, de entre ida e volta, acredito que o Galatasaray seja um pouco favorito, até por decidir em casa, e jogar na Turquia é uma pressão muito grande. O time é o atual campeão turco, fez uma campanha bastante interessante no ano passado. Aqui, por se jogar fora de casa, eu acredito que não seja tão favorito assim, devemos ter um duelo equilibrado. Então é mais uma partida que eu vou procurar entrar no mercado de gols. Nas últimas 5 partidas em casa, o Molde bateu o over 1,5 em 4 delas. O Galatasaray também bateu o over 1,5 em 4 das suas últimas 5 partidas fora de casa. Ambas as ligas são, tanto a Noruega quanto a Liga Turca, são ligas que batem geralmente o over de gols. O Galatasaray é um exemplo bem claro disso. O Molde vai precisar fazer o resultado em casa, vai ter que se abrir, vai ter que dar espaço para o Galatasaray, que é uma equipe muito forte ofensivamente. Então aqui nós vamos mais uma vez no mercado de over, aqui nós vamos de over 1,5. Às 19 horas, partida de ida das quartas de final da Sul-Americana, o Botafogo recebe o Defensa e Justiça da Argentina. O Botafogo não vai ter vida fácil, o Defensa e Justiça é um time bem organizado da Argentina. Por mais que jogue em casa, nós devemos ter um jogo bem disputado. Até acredito que o Botafogo seja favorito, até pela campanha que vem fazendo no Brasileirão. Mas sem o Tiquinho Soares, que vem desequilibrando na temporada, o jogo dá uma equilibrada. Para quem quer fazer uma entrada simples a favor do Botafogo, as odds estão pagando em torno de 1,70, é uma odd interessante. Mas eu vou preferir esperar o início do jogo para ver como é que o time se comporta. Em pré-live, eu prefiro operar no mercado de gols. O Botafogo tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, no entanto, nos últimos jogos ele vem concedendo gols jogando em casa. Nos últimos 5 jogos como mandante, o Botafogo bateu over 1,5 em todos eles e tomou gol em 4 dos seus últimos 5 jogos. Já o Defensa e Justiça bateu o over 1,5 em todos os seus últimos 5 jogos como visitante. O time marcou gols em 4 desses últimos 5, ou seja, por mais que o time venha fechadinho para tentar levar o empate, pelo menos para a Argentina, é um time que tem uma média de gols marcados fora de casa bem interessante. O Botafogo vai ter que partir para cima para fazer o resultado. Caso abra o placar, não vai se contentar com 1-0. Então temos uma tendência de jogo para gols, ainda mais pelo retrospecto recente das duas equipes. Aqui novamente nós vamos no over 1,5. Às 21h30, agora pela Copa Libertadores, também partida de ida das quartas de final, o Boca Juniors recebe o Racing Clube, os dois times da Argentina. O Boca, depois de um início de temporada meio capenga, vinha mal das pernas, engrenou, vem fazendo uma sequência muito boa de jogos, principalmente em casa. Nos últimos 10 jogos em casa foram 8 vitórias e 2 empates, nenhuma derrota. Já o Racing, jogando como visitante, vem tendo um desempenho bem irregular, tem apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos, ou seja, a fase recente do Boca Juniors faz com que o time seja favorito para esse jogo, jogando em casa, dentro da Bomboneira, time muito tradicional na Libertadores. E juntando isso ao fato de que é um time irregular no mercado de gols, é meio que imprevisível saber se o Boca vai bater o over ou não. É um time que oscila bastante entre fazer 3, 4 gols e não fazer nenhum. Então aqui eu vou acreditar nesse retrospecto recente do Boca, na fase recente do Boca, nessa grande tradição que o clube tem na Libertadores. O fator torcida deve pesar bastante nesse jogo. As odds para uma vitória simples do Boca estão em torno de 2, é uma odd bem interessante mesmo, estou pensando seriamente em fazer. Para quem quer fazer uma entrada um pouco mais conservadora, um pouco mais segura, dá para entrar com empate, anula, e para montar o bilhete é uma entrada bem boa também. Então aqui nós vamos de casa, empate, anula. E finalizando a nossa grade do dia, às 21h30 também pela quarta de final da Copa Libertadores, partida de ida, o Deportivo Pereira recebe o Palmeiras na Colômbia. Aqui é uma série contando ida e volta em que o Palmeiras é bastante favorito, é um time bem superior tecnicamente, vai decidir em casa. No entanto, na partida de ida, o jogo deve ser bastante equilibrado. O Pereira até deve tentar fazer o resultado, mas não sei se tem força suficiente para superar o Palmeiras, mesmo em casa. Acredito que o Palmeiras nesse jogo tente desacelerar, tente cadenciar ao máximo o jogo. É um time muito equilibrado, que vem cascudo nesse tipo de competição. É uma equipe muito difícil de superar em mata-matas. E acredito num jogo de muita marcação, muito truncado. Não vejo o Palmeiras tomando 2 ou mais gols nesse jogo. Caso o Palmeiras abra o placar, dificilmente vai se expor também, vai manter o resultado. Então prevejo um jogo para poucos gols. Aqui nós vamos de under 3,5. E com esse jogo nós encerramos a nossa grade do dia. E no bilhete pronto nós temos um over 1,5 no jogo do Botafogo contra o Defensa e Justiça pela quarta de final da Sul-Americana. E um Boca Juniors com empate anula aposta contra o Racing pela Libertadores com uma boa odd de 1,81. E por hoje era isso. Peço para que, caso tenha curtido o conteúdo, deixa o like, deixa o follow, isso nos ajuda bastante. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui novamente para postar os palpites da quinta-feira. A todos que for fazer uma fezinha, boa sorte para todos nós. Então fiquem com Deus, um abraço, até mais, valeu!